Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o nosso papo de hoje é literatura. Ai, meu Deus, eu quase que não gosto de falar disso, né? Então vem comigo, porque o nosso papo tá só começando. Como vocês viram, o nosso papo é com esse lindinho aqui. Deixa eu focar para vocês. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Vou colocar aqui na lateral para vocês também conseguirem visualizar, ó, essa lateral dele. Tá bem amassadinho o meu, porque eu dobrei algumas folhas, eu fiz marcação, derramei lágrimas. Não, tô brincando, não cheguei a chorar lendo ele não, mas ele é um texto muito emotivo, sabe? Ele tem uma beleza de entrega, de romantismo, de vulnerabilidade, de dor, porque ele dá umas cutucadas em nossos sentimentos, em nossas despedidas, em nossas lembranças. Ele no todo é uma grande poesia mesmo, sabe? Enfim, mas vamos contextualizar, vamos por partes. Por que eu senti o desejo de adquirir este livro? Eu tava ali vagando pelo Pinterest. Eu sei que eu estou expressando de forma errada, né, o aplicativo, mas é porque a forma correta me disseram que é Pinterest. Só que eu não sei se eu consigo falar corretamente o nome, Pinterest ou Pinterest, sabe? Eu não sei. Então eu falo de um jeito abrasileirado, Pinterest. Prometo que quando eu estiver fazendo o meu curso ali de inglês, eu vou melhorar as minhas expressões, as minhas colocações, tá bom? Mas por enquanto o que temos é Pinterest. Eu tava ali vagando pelo aplicativo do Pinterest e começou a aparecer muitas frases a respeito desse livro. E eram frases que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. Frases sobre mudança, sobre renunciar a sonhos, adiar projetos, sobre despedidas, sobre vulnerabilidade, sobre reciprocidade. E só tinham frases, né? Frases curtas, mas me cativou. E eu tava num momento assim na minha vida muito intenso. Diagnósticos médicos da família chegando até nós inesperadamente, rompimentos com relações parentais, dor, sabe, de você conseguir ainda reconhecer aquela pessoa que você teve uma relação, mas você já não ter familiaridade com ela. Você reconhece que é aquela pessoa, mas você não tem mais familiaridade porque as diferenças estão gritando muito mais. Eu tava vendo tudo isso de uma vez só. Meu sonho acadêmico sendo adiado para depois de 7, 8 meses pra frente, sabe? Gente, um turbilhão de coisas. Meu mundo, assim, ó, virou de cabeça para baixo e eu estava no meio de tudo isso. Eu estava numa rotina muito intensa, em que eu não tinha tempo para mim, sabe? Não tinha tempo para o meu momento de solitude, o meu banho demorado, nada. Tava péssima a vida. E aí, vi esse livro, eu falei, eu preciso de uma fuga. Eu vou comprar esse livro e vai ser a minha leitura de fuga. E assim eu fiz. Entrei na Amazon, adquiri esse livro pela Amazon, chegou rapidinho. E assim que chegou, eu nem tinha lápis de cor pastel, nem tinha marca-texto, não tinha nada pra marcar ele. Mas eu já fui lendo, sabe? Eu já fui consumindo. E foi uma leitura que me prendeu muito, muito, muito. Eu digo que esse livro, ele só não me cativou 100%, porque muitas vezes eu tava fazendo a leitura dele em um ambiente muito barulhento, em um ambiente muito desgastante. Eu era muitas vezes interrompida no meio dessa leitura. Então, eu só não posso dizer que ele me cativou por conta disso, sabe? Por conta do ambiente em que essa leitura ocorreu. Mas no momento em que eu pegava ele pra ler, gente, ele me prendia atenção demais. Porque as páginas são amareladas, porque há desenhos nele, sabe? Eu vou tentar focar aqui pra vocês. Tá focando bem no meu rosto, né? Mas olha só. Olha que desenho lindo. Do lado de um texto ainda mais lindo, sabe? Deixa eu pegar outra imagem pra vocês acompanharem aqui comigo. Ó esse do universo, gente. Ó. Olha só. Uma janela no local do coração, em que tem alguém saindo ou entrando, fica a interpretação de cada um, e um ser humano
que é esse universo. Então, é muito legal esse livro. Eu digo, o designer dele, né, todo pensado assim de uma forma muito profunda. E a forma em que os textos são colocados também me agrada bastante. Porque olha só, por exemplo, aqui ó, a gente vai ver que antes de iniciar um texto, tem como se fosse um mini textinho introdutório, que são fragmentos desse texto que nós vamos iniciar. Aí aqui desse outro lado, vai ter o título, e aí se inicia o texto. Parágrafos curtos, sempre parágrafos curtos, numa estrutura assim bem poética, bem de conto mesmo, sabe? E o autor vai deixando pra gente vários contos, vários rompimentos, várias vulnerabilidades, várias reciprocidades, e a gente vai nesse caminho se envolvendo. E quando a gente vê, a gente está se reconhecendo nas histórias. E eu sei que fala sobre relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos ali sentimentais, de eu não quero deixar você partir, volte para mim. Mas qualquer tipo de término que você estiver passando, você vai se identificar. Porque o autor, ele também faz uma brincadeira com as palavras de trazer pra gente alguns momentos da rotina do casal que tá rompendo. E muitas das características dos casais que estão rompendo aqui é, por exemplo, porque a fulaninha se envolvia nos morangos como uma criança feliz, mas sempre depois que eu já tinha tirado a parte verde do morango. Enfim, gente, tô fazendo um exemplo bem aleatório que nem tá aqui, tá? Só pra contextualizar pra vocês. Aí você se lembra de alguém que você se relacionou que também tinha uma característica de gostar de uma determinada fruta, que só gostava do jeito que você cortava a fruta, do jeito que você descascava a fruta, e aí você vai se encantando e se reconhecendo na história. Independentemente se são relacionamentos amorosos, de namorados, de noivos, de marido e mulher, ou se são relacionamentos parentais, sabe? Aí você vai se envolvendo. E como eu falei pra vocês, eu tava no meio de um turbilhão de coisas acontecendo em que eu tava tendo que romper relações. E pra mim tava me consumindo muito isso, sabe? Eu me via assim, aérea, me via deslocada. Então, poder se reconhecer na história de um autor que diz: tá tudo bem você se perder para se encontrar, e vem comigo que eu vou te dizer que o processo não necessariamente tem que ser solitário, porque eu também passei por isso, porque a história que eu coloco aqui vai mexer contigo e você vai até repensar algumas relações terminadas, enfim, sabe? Então é uma leitura que me prendeu. Como eu disse para vocês, eu só não digo que me cativou por conta do ambiente que eu estava lendo e da forma que eu estava lendo, sabe? Não foi uma leitura de qualidade, porque eu era interrompida e tudo mais, mas maravilhosa essa obra. Para não ficar só minhas palavras, gente, eu separei aqui para vocês um texto que eu amei demais da conta. E olha só, vai iniciar o texto aqui, como eu mostrei para vocês. Primeiro, com a frasinha curta, e logo em seguida o texto se inicia. Então vamos lá. A frasezinha curta vai dizer assim: relações são sobre distinções que decidiram coexistir. Ai, que lindo, gente. Fala sobre as diferenças, né, um do outro, se complementando dentro de uma relação. Só que fala de uma forma tão poética. Amo. E aí o texto que eu separei pra vocês fica na página 217 até a 220. Vai falar assim: reciprocidades. Tem essa brincadeirinha com as palavras que ele faz de deixar a separação mesmo, sabe? A reciprocidade é um vício. Eu te amei na noite passada, mesmo sabendo que você não me amava na mesma intensidade. Ou melhor, não sei se você me ama na mesma proporção. E isso me importa em qual momento? Em qual momento eu coloco uma balança nisso que chamo de relação e começo a medir trocas por meio do amor? Semana passada você me fez um misto quente, em plena quarta-feira de sol, com um sorriso lindo, e por um momento eu me entristeci, pois pensei que nunca havia feito nada parecido. O ato, em si, não pedia reciprocidade. Ou melhor, o que era recíproco ali era minha vontade de estar. Continua. Por vezes, reciprocidade tem a ver com disposição. Eu estou disposto a ir fundo nisso? A estar aqui?
a dar o meu melhor? Uma vez eu ouvi que tudo bem você não concordar com tudo aquilo que eu te dou, mas se eu dou o meu melhor, pelo menos isso espero que você reconheça. O problema é que você dá e espera que te deem da mesma maneira. Mas você não é diferente dele? Vamos fazer só um parênteses aqui, gente, que eu preciso comentar isso com vocês. Quantas vezes a gente não entende a linguagem de amor do outro? Ou então a linguagem de pedir desculpa, perdão do outro, sabe? A linguagem de amor pode ser um ato de serviço, de fazer um misto quente, pode ser palavras de afirmações, e o ato de pedir perdão caminha por aí também, muitas vezes verbalizado, outras vezes como eu te fiz um sanduíche, e aí é a abertura para iniciar uma conversa de me desculpa. E a gente não entende, a gente só olha o que a gente faz dentro da relação, e aí a gente começa a cobrar do outro, você não é recíproco, mas na verdade o outro está sendo recíproco, só que de uma outra forma, com uma outra linguagem de amor que a gente não entende. E aí a gente se torna egoístas que se sentem incompreendidos pelo outro, sabe? E ele faz essa pergunta, mas você não é diferente do outro? Por que você quer que o outro te ame como você ama ele, se vocês são diferentes? Ele não vai te amar como você ama, ele vai te amar conforme a realidade, a construção que ele é. E você tem que amar isso. Ou se você não consegue amar isso, vocês não são complementos um para o outro, então rompe, né? E tá tudo bem romper. Mas enfim, fechando esse parênteses, continuando a leitura. O problema é que você dá e espera que te deem da mesma maneira. Mas você não é diferente dele? Ele gosta de melancia. Você detesta melancia. Você nunca viajou para fora do estado. Ele já aprendeu 4 idiomas. Percebe? Relações são sobre distinções que decidiram coexistir. Reciprocidade tem a ver com o quanto você está disposto a entender que alguns dias serão mais a menos do que os outros. Que alguns movimentos te trarão frustração porque não sairão como você espera, mas que caramba, é preciso saber lidar. Se você não lida, a insegurança aumenta e tudo, consequentemente, vira motivo para querer cair fora. Reciprocidade é uma balança. Você entregará mais presença em determinados dias. Ele te doará mais carinho e temperança em outros. Em alguns dias, ela vai querer estar sozinha, no quarto onde vocês dois compunham discussões sobre as próximas férias. Noutros, ela vai querer dormir no seu pescoço e fará uma rede entre uma orelha e outra. Reciprocidade é isto, você saber que ele tem se esforçado e tem entregado o que pode. Se é insuficiente, você também pode abdicar e dizer que não serve. Mas caramba, não é bom tentar? Às vezes é sim. Reciprocidade é energia, é a mão em cima da outra, é o olho confortável dentro do olho do outro. Não menos que isso. Menos que isso, não queira. Mas também não dê amor já esperando recebê-lo de volta na mesma intensidade, tempo e espaço. Pode acontecer depois, pode acontecer amanhã, pode acontecer semana que vem. Quem sabe na semana que vem eu não faço um café da manhã também. Não por obrigação ou peso na consciência, ou porque estou atolado no conceito de reciprocidade, mas porque decidi ficar e é bom estar com você. Porque você se entrega para mim diariamente e eu também. Porque eu prefiro literatura russa e você, alemã. Porque suas músicas não tocariam numa playlist minha. E mesmo assim, conseguimos depositar-nos um sobre o outro quando todo mundo faz questão de partir e abandonar. Reciprocidade é sobre entender demandas, mas entender que o amor preenche tudo no seu tempo e enquanto seres humanos diferentes, a seu modo.
Ai, meu Deus! Gente, fala muito sobre a gente ter essa compreensão, a vulnerabilidade do outro. Entender que a vulnerabilidade do outro, a expressão dessa vulnerabilidade, não necessariamente vai ser idêntica à minha, ou melhor, não vai ser igual à minha idealização e à minha projeção que eu fiz sobre o outro. Vai ser como ele foi construído, como ela foi criada, enfim. E eu gostei muito desse texto porque me toca sobre a compreensão, sobre a empatia, sobre a humanidade do outro, sabe? Todos nós temos defeitos, temos virtudes, e um defeito que eu tenho muitas vezes é ser pragmática demais, de achar que tem que ser dessa forma, tem que ser por aquele caminho, e assim, sim, não, não, e lógico, as nossas palavras, nossas decisões da vida tem que ser sim, sim, não, não. Mas muitas vezes o sim, sim, o não, não do outro vai sair um pouco da ótica do que eu esperava, mas não é que seja algo ruim ou problemático, só é diferente. E aí vai fazendo essa construção, sabe? Será que esse diferente realmente eu tenho que repudiar e tirar da minha vida? Porque alguns sim, eu tenho que fazer isso, mas não com todos, porque muitas vezes eu tô repudiando o que é diferente pra mim, mas justamente aquela diferença que eu estou repudiando seria complemento para que eu florescesse mais, para que eu construísse uma nova virtude em mim. Enfim, esse livro me faz refletir muito, me dá umas cutucadas legais no meu ego, na minha arrogância, na minha soberba, sabe? Não minha, né? Porque não são meus. Mas nesses defeitos, nessas falhas como ser humano que todo mundo tem e que a gente tá sempre trabalhando para melhorar. Então, meus amores, eu acho que eu vou ficando por aqui. Vou deixar mais uma página aqui com vocês, ó. Essa daqui é curtinha, ó. Ele brinca muito com os números também. Ele tem títulos como 4, 6, esse daqui é o 25. Fala: dias ensolarados entram pela janela de mim para me lembrar que não preciso mais da sua luz. Tipo, tchau, te esqueci. E tem algumas páginas em preto para fazer separações, sabe? Das estações, assim, do tempo da vida. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Tá vendo? E aí as próximas vêm como folhas amareladas mesmo. Enfim, eu fiz algumas dobras, algumas marcações, mas são coisas muito pessoais, né? Então eu vou deixar aqui em off pra mim. Já li pra vocês também bastantão o texto que eu mais gostei. Espero que você, com esse vídeo, também tenha ficado animado, animada pra fazer essa leitura. É uma leitura bem poética, muito profunda. Fala sobre términos e rompimentos, gente, de relacionamentos héteros e relacionamentos homoafetivos, homossexuais, digamos assim, né? Não sei se eu tô usando uma palavra certa. Só que ele fala a respeito tanto de um relacionamento quanto de outro, sobre a vulnerabilidade dessas relações e não necessariamente sobre detalhes da intimidade no sentido de exposição, sabe? Ele não deixa explícito as características únicas da forma de amor de cada um, mas ele faz de uma forma misteriosa, mas a gente vai pegando nos detalhes, tipo, esse relacionamento aqui é homossexual, aí a gente pega outro ali e fala, esse relacionamento aqui é entre um homem e uma mulher. Enfim, ele faz essa troca também, essa brincadeira. Olha só, na página 96, para encerrar, fala assim: mas agora somos dois países em conflito de interesses que por muito tempo se beijaram e até trocaram carícias. Reticências, algumas frases abaixo, ele vai dizer: o amor nos torna frágeis. Reticências, algumas frases abaixo, vai ter a seguinte frase: era o meu peito, meu medo, minha insegurança. Era a sua insegurança, o seu medo e o seu peito, porque não prevíamos o fim. Então ele fala de uma forma muito linda sobre esses rompimentos, sobre esses términos, sobre sermos países em conflito de interesses, que por muito tempo já firmaram acordos, vamos dizer assim. E para a época em que eu estava vivendo, alguns meses atrás, esse livro foi essencial. Foi essencial para eu chamar algumas pessoas que eu estava
necessitando, vamos dizer, alinhar a nossa relação e dizer, eu não tenho cabeça para alinhar agora. A gente pode esperar um pouquinho a mais pra gente alinhar no futuro? Se é um sim, se é um não? Porque lendo a gente vai ficando reflexiva, a gente vai pensando, a gente vai ponderando, sabe? A gente vai saindo um pouquinho da nossa bolha também, né? Como eu falei pra vocês, ele abrange relacionamentos intensos, relacionamentos vulneráveis, relacionamentos frágeis, de tudo um pouco vai ter aqui. E outras relações eu realmente rompi e aí eu me reconheci no livro e me vi na história da dor, do alívio de ter rompido, sabe? Enfim, um turbilhão de coisas, mas coisas boas e coisas reais, coisas necessárias que a gente vive na nossa vida. Pra encerrar, pra finalizar, vamos falar aqui um pouquinho do autor, gente, que eu só falei da obra, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos rapidamente, mas eu só falei da obra porque vocês conseguem encontrar no Instagram, o Facebook, o Twitter da obra em si, porque o autor, ele fez essas páginas, né, no Facebook, que tá aparecendo pra vocês, no Instagram, no Twitter e no YouTube. No YouTube é bem legal, porque são vídeos assim, ó, de reflexão, com imagens aleatórias e ele narrando, sabe? Se eu não me engano, gente, o autor é o Bruno, eu só esqueci o sobrenome dele. Bruno não, desculpa, é o Igor. Eu só não tô achando o sobrenome dele. Cadê? Aqui no início deve ter, né? Igor Pires da Silva é o nome do autor. Ele também tem Instagram. Mas eu vou deixar aqui tudinho pra vocês. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Tudo em detalhes aqui pra vocês. Pra que vocês possam seguir essa obra, pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E quem sabe se interessar para comprar que esse daqui é o livro 01, mas tem o Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, parte 2 e parte 3, se eu não me engano. Só que não tá assim, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Ele vem com um complemento, com um subtítulo, sabe? Por exemplo, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Entendendo o Amor. Não é esse subtítulo, é só um exemplo, tá? Aí esse daí é o 02, aí o 03 vai ter um outro complemento. Eu só tenho o 01, mas a nota final que eu vou dar para ele é um 7.10, porque como eu falei pra vocês, ele foi meu livro de fuga, minha leitura de fuga, que eu fugi pra ele quando eu precisava, mas o ambiente era um pouco caótico e por isso não me cativou 100%. Quem sabe se eu reler ele novamente, com um tempo mais de calma, eu serei cativada. Mas, se eu compraria o 2 e o 3, lendo o primeiro, sim, eu compraria o 2 e o 3, gente. Então, é isso, a minha recomendação pra vocês. Minha leitura de fuga, que valeu demais a pena. E espero que tenha te inspirado a fazer essa leitura. E se você já tem esse livro, se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou dele, se a experiência foi parecida ou foi diferente da minha. Se você ainda não tem esse livro, mas ficou morrendo de vontade, porque eu papeei bastante aqui com vocês, espero que você realmente tenha sido inspirada a realizar essa leitura. Vou deixar aqui do lado também, ó, algumas fotinhos, que legal, das páginas que eu tirei enquanto eu o lia. E é isso, meus amores, muito obrigada por assistir até aqui. Eu falo mais com o Homem da Cobra. Brigadão mesmo por me ouvirem, por gostarem desses papos também sobre literatura, vlogs, enfim, tudo que vocês veem aqui no canal. Um beijo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!